Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar a palestrante da noite, o Rossi. Uma boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a conversa da noite. Que a gente sempre fala aí é um arroz com feijão. E nós vamos então conversar um pouquinho, uma vez, sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós colocamos aí como a tela inicial do nosso bate-papo essa passagem aí de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Tudo aquilo que a gente quer saber sobre Jesus de Nazaré, nós temos 4 evangelhos. Tudo que chegou até nós sobre a vida dele, sobre a sua mensagem, a gente tem Marcos, Mateus, Lucas e João. A gente preferiu aí a narrativa de Marcos, onde Jesus em um momento disse: alguém tirou de mim virtude. É sobre isso que vamos conversar. Alô? Nós vamos falar hoje, próxima tela, sobre fé, sobre crença e um pouco também sobre cura. A intenção nessa noite é trazer algumas reflexões para que a gente saia daqui refletindo sobre a fé. Em um momento Jesus disse que se a gente tivesse fé, o menos do tamanho de mostrar, a gente tem a condição de remover montanhas. Vocês já viram um grão de mostarda? Quem aqui já viu um grão de mostarda? É pequeno,
bem pequeno, então nem precisa ter muita fé, mas pelo menos um pouco de fé e muita coisa acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Aí, a próxima tela traz para a gente aquela região que Jesus viveu. Lá a gente tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, mais abaixo aí o Mar Morto. Essa região tem sérios problemas até hoje. O pessoal lá não se entende, é uma situação complicada. Tá soprando, parece, o microfone? Ventilador, será? Alô? Acho que eu vou para esse. Alô? 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 Alô, som? Alô? Melhorou? Alô? A próximo slide, só para passar rapidinho aí, é a paisagem lá em torno do Mar da Galileia. A outra já em torno do Mar Morto. A próxima. Uma diferença aí é aquela região, né, aí já mais distante um pouco de onde Jesus viveu, tá? E aí a gente tem na próxima a figura de Jesus aí, lendo, estudando o Evangelho, nós vamos encontrar várias vezes Jesus atravessando o lago, não é isso? Vários dos ensinamentos foram lá, atravessando no barco, né, pedia para os pescadores, e ele, nessa passagem, também pede aos pescadores que quando retornarem para o lado de Cafarnaum, que Jesus então iria com eles. Tá? E quando Jesus chega na outra margem, na próxima tela, a gente tem uma multidão. O Evangelho conta que uma multidão aguardava Jesus. E Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, vai até Jesus pedindo por sua filha. Mestre, minha filha está muito doente. E eu peço que o Senhor nos ajude. E Jesus diz a Jairo, vamos até lá. E Jesus, Jairo e a multidão seguem até a casa de Jairo na cidade de Cafarnaum, que ficava ali bem próximo. Nesse caminho, duas situações aconteceram. A primeira é que um grupo veio de encontro dizendo para Jesus e para Jairo que não adiantava mais Jesus ir até a casa de Jairo, porque a menina já havia morrido. E Jesus, que conhecia tudo, que conhece tudo, que desde há muito tempo físico, químico, psicólogo, terapeuta, tudo aquilo que a gente está descobrindo hoje, ele já sabe, faz muito tempo. Ele disse, ela dorme, vamos até lá. E eles chegam até a casa de Jairo, entram na casa, Jesus, Jairo, a esposa, e logo a menina sai brincando. Porque Jesus sabia que ela não tinha morrido, que era um processo e que ela dormia. O outro fato, que é onde Jesus disse aquela frase, alguém tirou de mim virtude, é que ocorreu o seguinte: uma mulher que sofria de uma hemorragia, um sangramento, já havia 12 anos. E quando a gente lê, estuda o Evangelho de Marcos, nós temos a nítida impressão que era uma mulher que tinha posses. Ela tinha posses e ela já tinha vendido todos os seus bens procurando a cura para o seu mal. E não tinha conseguido. E ela coloca um pensamento firme. Se pelo menos eu me aproximar de Jesus, se eu conseguir tocar as suas vestes, eu tenho certeza que eu serei curada. E ela reúne as suas últimas forças, ela já fraca, 12 anos tentando a medicina,
a religião daquela época em nada. Ela reúne as suas forças e vai até as margens do lago de Genezaré, ou também chamado Mar da Galileia, porque ela sabia que era por ali que Jesus ficava. E por algum motivo Jesus escolheu ali a cidade de Cafarnaum como base da sua mensagem, da sua estadia naqueles 3 anos importantíssimos que deixou para nós aí uma lição, um evangelho de luz, e até hoje a gente está procurando compreender melhor, praticar mais, para que a gente tenha mais equilíbrio e paz nessa nossa encarnação. E essa mulher, olha só, ela se posiciona à beira do caminho, porque ela vê, chegando até as proximidades de Cafarnaum e do lago de Genezaré, que Jesus vem vindo no meio de uma multidão. Então ela se posiciona, e quando Jesus passa, ela então, num esforço, toca as vestes de Jesus. E Jesus para. E aí então, o Evangelho de Marcos traz que ele disse assim: alguém tirou de mim virtude. Já outros evangelistas colocam a frase: alguém me tocou. Lembram disso? Isso já gerou até título de livro espírita. Alguém me tocou. E aí os apóstolos que estavam mais próximos do mestre dizem para Jesus: mas mestre, olha quanta gente, todo mundo se acotovelando. Como a gente vai saber quem te tocou? Como é possível descobrir quem te tocou? Todo mundo aqui está se tocando. Mas ele sentiu que alguém o tocou de forma diferente. E aí ele para, e ele olha, e só ele podia fazer isso. Ele descobre aquela mulher ali, sentada ao chão. E essa mulher então conta para ele a sua vida, o seu sofrimento, a sua dificuldade física. E conta para ele também o seguinte, olha lá, ó: se ao menos tocar as suas roupas, serei salva. Coloquei isso como um pensamento firme. E ela diz para Jesus que assim que ela tocou, estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Então, quando ela toca as vestes de Jesus, ela sentiu que algo se modificou dentro dela. Sentiu que estancou o sangramento, cessou a hemorragia. E ela, dizendo isso para Jesus, Jesus então diz para ela: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E vejam só a importância da fé nessa história toda. O quanto às vezes a gente usa pouco essa usina divina interior. Lembra que Jesus disse: vós sois deuses, poderão fazer aquilo que eu fiz, que eu faço, e muito mais. Brilhe a vossa luz, Jesus falando no Evangelho. Então, desde antes do Cristo, já se tinha esse conceito da fé no processo de cura, na fé na nossa vida diária. Muita coisa é diferente quando a gente tem pelo menos um pouco de fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Antes de Cristo, 130 anos antes de Cristo, Galeno, a Grécia foi o celeiro da filosofia, dos pensadores. E Galeno dizia o quê? Curam-se mais aqueles que mais confiam. Tem alguma coisa de parecido com o que Jesus disse? Tem um paralelo com relação à fé? Curam-se mais aqueles que mais confiam. Logo mais à frente, Sêneca, que nasceu mais ou menos junto com Jesus de Nazaré, olha só o que ele dizia: faz parte da cura o desejo de ser curado. Parecido? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Olha só, e Jesus vem e confirma tudo isso.
e fala para a mulher: a tua fé te curou. Se você tiver fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. Hoje mais do que nunca isso é verdade. Porque hoje, se o homem precisar remover uma montanha para passar por uma estrada ou com alguma outra obra, ele não tira a montanha da frente? Mas Jesus não falava dessa montanha. Falava da montanha das nossas aflições, das nossas dificuldades. Sabia que o planeta ainda é um local de provas e expiações. Então, renascendo aqui ainda, porque essa é a nossa casa, nós vamos ter que enfrentar provas e expiações. Prova a gente aceitou, pediu, comprometeu antes de reencarnar. E chega aqui, de tudo a gente esquece. E às vezes começa a reclamação. Então é importante estudar mais a fundo essa questão da fé. E nessa linha de raciocínio, a gente vai fazer uma análise dessa história. Por exemplo, antes de Cabral chegar aqui no Brasil, quem habitava o Brasil? Os índios. Acho que está aí na próxima tela. Pode ficar ali, ó. Nessa época aqui, onde os índios eram os proprietários únicos desses pedaços de chão, quando alguém ficava doente, procurava quem? Se o cacique era o chefe da tribo, o religioso, o médico era o pajé. Então, o índio que ficava doente nessa época procurava o pajé. E o pajé pedia para o índio procurar um comprimido na farmácia. Não? Não tinha comprimido naquela época? Não tinha farmácia também, né? Então, o que o pajé tinha à sua disposição para tentar auxiliar aquele que estava doente? A natureza e as ervas, as raízes, os chás. Então, era o que ele tinha à sua disposição. Mais o que? Uma grande conexão com a espiritualidade. Uma grande proximidade. Uma mediunidade ostensiva. Então ele usava a natureza, usava da sua mediunidade, da sua espiritualidade. E o que mais precisava? A fé de quem estava doente. Curam-se mais aqueles que mais confiam. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, olha só a diferença que fazia no homem daquela época o querer, o buscar a cura para a sua enfermidade. Então, juntava tudo isso, muita gente foi curada naquela época, onde os índios aí habitavam o nosso chão. Mais à frente, chegando já aí na Idade Média, na história da humanidade e também no momento presente, atual, nós sempre tivemos mulheres fascinantes, mulheres diferenciadas. Aliás, eu falo que quem manda no mundo hoje, nós estamos enrolados, hein? Nós estamos por baixo. Quem manda no mundo hoje são as mulheres, vocês estão por cima, e as crianças. Hoje em dia, a tecnologia, a criançada hoje está com muita informação muito rápida. Então, já naquela época, a mulherada dominava os elementos, tinham também uma grande proximidade com a espiritualidade e curaram também muitas pessoas na Idade Média. Só que elas foram chamadas de bruxas e muitas foram para a fogueira. Elas ajudaram muitas pessoas a conseguir a cura. Tá? Logo mais à frente veio a Inquisição, que queimou muitas mulheres. E foi então feito um pacto. A ciência ficava com a matéria e a igreja com a fé. Fé de um lado e a razão do outro. Houve uma separação.
excluíram Deus da ciência. A ciência virou uma ciência materialista. E a igreja ficou com a questão da fé, da crença. Isso durou aproximadamente 200 anos. Por 200 anos ficou essa história de separação entre a ciência e a fé. Mas mesmo com essa distância, nós tivemos grandes coisas acontecendo para que a gente tivesse mais saúde e mais qualidade de vida. Nós relacionamos aí algumas delas. Olha só, nesse período em que a ciência ficou materialista, foi encontrado, isolado, o bacilo da tuberculose. Quem ficava doente, tuberculoso, estava condenado. Depois que se isolaram o bacilo, muita coisa aconteceu. Um tal de Fleming, meio que por acaso, mas a gente sabe que o acaso não existe, descobriu a penicilina, que foi o princípio dos antibióticos. Então isso também trouxe mais tempo de vida, a cura para muitas doenças, a insulina. Até um tempo atrás, o ser humano que reencarnasse com diabetes, estava condenado a viver 20 anos aproximadamente. Hoje a diabético tem uma vida com um certo regime, uma vida quase que normal. Então nesse período também conseguiram a insulina animal. Quanta gente morreu, desencarnou por tétano? Até pouco tempo atrás a gente sabia que muita gente tinha sido acometido pelo tétano e não resistira. Então mesmo com a ciência de um lado e a fé do outro, a gente teve um progresso que trouxe mais qualidade de vida para o ser humano encarnado na Terra. Olha só, a próxima tela. Desprezo de Deus na universidade, nos estudos, que durou aproximadamente 200 anos. Aí o que ocorreu? A próxima. A partir da década de 80, foram buscar a fé lá fora, foram buscar Deus lá fora, e quase todas as faculdades, universidades, têm um centro de espiritualidade, saúde e religião. Com o advento da física quântica, com os estudos mais recentes daquela época, os pesquisadores, os cientistas descobriram que acreditar ajuda demais. Que a fé realmente, como Jesus tinha dito, remove montanhas. E muitas coisas acontecem na vida do ser humano encarnado quando ele acredita. Olha lá. Qual que é a palavra que está escrita lá em cima? Religiosidade. Percebem que não está escrito religião, e sim religiosidade. O espírita respeita todas as filosofias religiosas. Às vezes as outras filosofias religiosas não aceitam aquilo que o espiritismo trouxe. A reencarnação, a imortalidade da alma, até todas as religiões aceitam. A comunicabilidade entre os espíritos. A gente às vezes liga a televisão, tem muitas igrejas que têm canais de televisão, e a gente vê os pastores, não é uma crítica, é uma constatação, a gente é só ligar a televisão, vocês têm a possibilidade de ver isso. Eles estão expulsando espíritos, expulsando demônios, acorrentando, chamando de imundo. E às vezes as pessoas falam assim: você vai no centro espírita? Ou se eu vou? Lá baixa espírita? Eu falei: baixa? Ou você é... Então a gente aqui na casa espírita tem um outro tratamento para com esses nossos irmãos que também são filhos de Deus. Então lá tem a reunião no dia adequado, com as pessoas preparadas que conversam com os espíritos e orientam e auxiliam, amparam com amor, e não estão acorrentando, chamando de espírito imundo. Não, todos os espíritos são filhos de Deus
Então aqui a gente tem uma visão diferenciada, a prática da caridade na reunião mediúnica. Quantos espíritos estão tão ligados à matéria que precisam ouvir da boca do médium uma orientação, e isso pode mudar o seu futuro. Então é um pouco diferente. Então há um respeito por todas as religiões, mas nós temos uma filosofia, a filosofia espírita, que Kardec muito bem organizou. E quanto melhor a gente compreender a doutrina espírita, mais a gente compreende o Evangelho de Jesus de Nazaré. E a nossa maior tarefa em dias como os de hoje é a prática, é o arroz com feijão, é dentro de casa, é no trabalho, a gente praticar o Evangelho de Jesus. Então a pessoa que tem religiosidade, que tem fé, há uma grande redução na ingestão de álcool, fumo e drogas. Porque ela entende que ela está fazendo mal para o seu próprio organismo, está comprometendo a sua roupagem material. Então há uma redução intensa nesse consumo. Redução também, aqui em Barra Bonita não tem, em Jaú está assim, ó. Né? Ansiedade. A gente parece que está a mil, virando a mil. A gente quer as coisas para ontem, para já, para agora. E quando demora muito, a gente fica desesperado, ansioso, e isso agrava o nosso corpo físico, tá? E acaba levando muitas pessoas à depressão, que também é uma situação atual e preocupante. Pressão arterial. Alguém aqui tem pressão alta? Tem? Né? Então, nem vou perguntar, mas a maioria aqui eu tenho certeza que durante o dia de hoje tomou um remedinho. Tomou um comprimidinho, alguma coisa. Né? Isso é bom, é ou não é? O que não é bom é o exagero. Às vezes com o controle, com o autocontrole, a gente tem que tomar o remedinho para a pressão. Mas às vezes antes de tomar de 100, toma de 50. Não precisa de uma dose muito alta. Porque o resto a gente está fazendo e começa por onde? Estado emocional, pelos pensamentos, né? E a fé também faz a diferença. Reduz a incidência de doenças graves, aumenta a qualidade de vida e melhora a resposta do sistema imunológico, tá? A pessoa que tem fé, que tem a religiosidade intensa, ela vive em média 7 anos a mais que a maioria. Dizem, saiu aí pela internet, que os cientistas chegaram à conclusão que o nosso corpinho foi criado por Deus para vivermos aqui na Terra encarnados até 150 anos. Há controvérsias, mas saíram com essa história, tá? Que o nosso corpo foi criado por Deus para viver aqui na Terra até 150 anos. E em média, quanto que a gente está vivendo aqui na Terra? Em média, o homem da Terra vive metade, 75 anos. Tá? E os estudiosos, as universidades chegaram à conclusão que a pessoa que tem uma fé diferenciada vive em média 7 anos a mais. Olha só, numa faculdade americana, colocaram numa sala com uma tela de projeção 40 alunos e projetaram durante 20 minutos um filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá. Já ouviram falar? Ela tinha um poder de convencer, de persuadir o próximo pela sua grandiosidade moral. Então ela ajudou muita gente na Índia. Tanto é que os governantes do mundo inteiro queriam ir lá. E para eles dava ibope tirar foto ao lado de Madre Teresa. E eles davam dinheiro para ela. E ela pegava esse dinheiro e fazia o quê? Ajudava os miseráveis lá da Índia. Então foram 20 minutos sobre os feitos, o trabalho de caridade de Madre Teresa de Calcutá. A hora que terminou, ali, entre aqueles 40 alunos, tinham pessoas que não acreditavam, se diziam ateus, tinham pessoas mais religiosas, menos religiosas, fé com pouca fé. A hora que terminou esse filme, os cientistas colheram a saliva dos 40 alunos. Mandaram para analisar.
Terminou esse processo, mais 20 minutos de filme sobre agressividade, muita violência. Aliás, um parênteses aqui, né? Todo ano a gente crucifica Jesus de novo. Todo ano traz à tona todo aquele sofrimento. E cada filme que chega sobre Jesus de Nazaré, quanto mais sangue tem, mais o povo vai assistir. Então, colocaram lá um filme de 20 minutos sobre violência. Ao final desses 20 minutos, colheram novamente a mesma saliva da boca dos estudantes. Mandaram para análise. A primeira saliva analisada mostrou um alto índice de imunoglobina. A segunda saliva, esse índice foi lá para baixo. Então, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente não tenha tanta fé assim, quando a gente está vendo bem, fazendo bem, a nossa saliva é saúde. É benefício para o corpo físico. Alto índice de imunoglobina. E um momento da vida Jesus falou que às vezes o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca e o que sai. Então às vezes a gente está tão mal-humorado, está tão rancoroso, nervoso, que a nossa saliva é veneno puro. E aí entra, dá dor no estômago, diarreia. Acontece isso com vocês? É só ficar nervoso. É só ficar irritado. Se ficar ainda com desejo de vingança, piorou. E isso somatiza. E aparece depois tantas doenças no nosso corpo físico. Então é preciso ter mais alegria de viver. Pensem nisso. Olha só a próxima tela. Estudando André Luiz, a gente encontra isso aí, ó. A energia do pensamento pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células. Nós somos aquilo que pensamos. Então o nosso pensamento é propriedade do nosso espírito. É o espírito que pensa. E o que a gente pensa é de fundamental importância para, inclusive, o nosso corpo físico, para a saúde, para fortalecer a nossa fé. Nós é que temos o destino, o futuro nas nossas mãos. Então, uns vivem mais, outros vivem menos. E às vezes a gente fala, isso é uma coisa do passado, da outra encarnação. E a gente encontra que não é bem assim, não. O Espiritismo vem dizer que a maioria das nossas dores de hoje, a gente contraiu nessa própria encarnação. É só pensar um pouquinho o que a gente fez ontem, na semana passada, no mês passado. Então, nós somos os artífices da nossa doença ou da nossa saúde? Muitas vezes a gente vai para uma cirurgia. Alguém aqui já fez uma cirurgia um dia na vida? Algumas pessoas. Muitas que a gente conhece. Então, as pessoas que têm a fé diferenciada, elas até ficam doentes. Até às vezes vão para a cirurgia. Mas tem mais respostas positivas. Menos dor no pós-operatório. Menos complicações. E mais alta resposta. Vocês percebem que a dor é diferente para cada um de nós? Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade na saúde, no corpo, e a gente tira de letra. Ou a gente sofre muito. E o outro não é assim, é diferente. Puxa vida, é individual, é de cada um. Então, com fé, com religiosidade, nós nos recuperamos muito mais rapidamente. O corpo responde ao medicamento, por exemplo. Ali embaixo tem aquele efeito placebo. Vocês sabem o que é isso, né? Às vezes a gente vai no médico e o médico não dá nenhum remédio. A gente fica bravo com o médico. Como é que pode? Eu não estou bem. Fui no médico, ele falou, né, olha, eu não vou te dar nada, vamos fazer só um exercício físico. Não, a gente fica bravo. E isso até é perigoso. Tá? Porque hoje a indústria dos medicamentos é uma máfia. Né? Então, o medicamento está aí para auxiliar na nossa recuperação. Mas às vezes, por culpa nossa, a gente acaba tomando muito remédio que não
precisaria. E às vezes o médico dá um remédio pra gente que não tem nada, tem só farinha. E a gente melhora. Acontece isso? Né? Tá? Às vezes a gente... vou pôr um sorinho. É soro fisiológico, não tem medicamento nenhum. E a gente melhora. Então, tá? Então é preciso pensar nisso. Essa fé que remove montanhas, essa usina de vida interior, um médico indiano, que já falou no mundo inteiro, Deepak Chopra, se não me engano é o nome dele, ele tem um livro que ele conta a história de uma mulher que chegou até o seu consultório com muitas dores abdominais. E foi tentado tudo na época, e não tinha tanto recurso como a gente tem hoje, não se detectou qual era o problema no seu abdômen. O caminho seguido foi a cirurgia. Foi para a mesa, centro cirúrgico, e quando ele então fez a incisão, chegou à conclusão que não podia fazer nada. Vocês já ouviram falar alguma situação assim? Abriu e fechou? Tem muita gente que enfrenta essa situação. Lá em Jaú, Amaral Carvalho, acontece todo dia. E o médico então viu que não dava para fazer nada. A situação era crítica, chamou a família, olha gente, a situação é crítica, o estado dela é grave, pouco tempo de vida, não pude fazer nada. A família disse o seguinte, olha doutor, já que é assim, a gente quer pedir para o senhor não contar isso para ela. Fala para ela que correu tudo bem, que deu tudo certo, e para ela aproveitar a vida, fazer o que gosta, e a gente vai procurar nesse tempo que resta, fazer com que ela tenha uma vida mais feliz. Vocês assumem a responsabilidade? A gente assume. Então, tudo bem, vocês estão pedindo isso, eu faço. E assim foi feito. E ele conta no livro que se passaram 2 anos. 2 anos depois, era fim de uma jornada. A última paciente do dia, a secretária coloca a sala dentro, e a hora que ele vê aquela mulher entrando, quase que ele caiu da cadeira. Só pode ser um espírito. Não é possível. Ele se recompõe, vai lá, abraça a mulher, como você tem passado, você sumiu. Que satisfação em vê-la assim, bem, saudável. Me conta da sua vida. E ele diz no livro que ela disse assim, olha doutor, a outra vez que eu vim aqui, eu tinha certeza que eu tinha algo muito ruim dentro de mim. Quando o senhor falou que era vesícula, o senhor fez uma cirurgia que tinha dado tudo certo, eu falei, eu nunca mais venho no médico. E ela teve uma sobrevida de pelo menos 2 anos. Vocês conhecem alguém assim? Muitas vezes vocês vão se lembrar de alguém. Eu tenho uma pessoa muito próxima dentro da família, que na 3ª cirurgia no Amaral Carvalho, o médico falou, não pude fazer nada. E faz quase 2 anos. 1 ano e meio que ela está lá, dando trabalho para a família. Porque agora ela quer ir na igreja, quer jogar baralho. A família está vindo falando, minha mãe, puxa vida, mas ela não para. Agradece a Deus, você está tendo um tempo a mais com ela. Porque ela está respondendo. Ela está, o corpo reagindo aos medicamentos que está tomando. E ela está vivendo intensamente, está fazendo o que gosta. Olha só, acreditar. O efeito da crença no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fica doente porque está engolindo veneno. Pensemos nisso. Caminhando para o final, aí a gente relacionou só algumas situações que podem fortalecer em nós a fé. A primeira palavrinha lá em cima, autoconhecimento. Qual é o meio prático? Lembra da outra vez que eu estive aqui? Quem estava aqui? Qual é o meio prático eficaz da gente melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos responderam, conhece-te a si mesmo. Então o autoconhecimento fortalece em nós a fé. Gratidão. A gente às vezes reclama muito e agradece? Presta atenção nisso. Vigia aí as suas preces, as suas reclamações. Contemplação. Arte, natureza. Se Deus é nosso pai, a natureza é nossa mãe. Eu falo por aí para a região,
aqui em Barra Bonita, em Dois Córregos, em Jaú, em Bariri, ninguém precisa gastar um tostão para contemplar um pouquinho mais a natureza. E às vezes a gente vai lá em Jaú, vem aqui na beira do TP, né, contemplar um pouco a natureza, e a gente vê inclusive muitos jovens ali caminhando, não vê? E a gente percebe, presta atenção, que a maioria está conectado, está caminhando, mas está com o fone, com o celular, que a gente vive um momento de muita tecnologia. Tá? E, às vezes, é difícil lidar com isso, mas é preciso um pouco de limite. Então vejam só, eles estão curtindo a natureza, mas não ouve o barulho da água, o passarinho cantando, porque estão, às vezes, com uma música tão alta que a gente ouve. Então, é uma coisa a se pensar. A tecnologia é muito boa, a internet é melhor ainda, só que está aproximando quem está longe e distanciando quem está perto. Às vezes a gente está dentro de casa, cada um no seu computador, cada um no seu celular, então a gente fala com quem está do outro lado do mundo, mas se distanciou de quem está do lado. Pensemos nisso, a tecnologia veio para o bom uso. Então tudo tem um limite, né, para utilizar essa tecnologia. Silêncio. Às vezes é no silêncio que a gente recebe uma resposta para as nossas aflições. Respiração. Dizem que a gente respira pouco. O nosso pulmão é meio que atrofiado. Experimenta fazer ali, uma interiorização, uma meditação. Respira profundamente por alguns minutos. Parece que você vai sair do corpo. Você manda mais oxigênio para esse cara aqui. Ele não está acostumado com isso. Então a gente respira metade, meia boca. Então o nosso pulmão sente as dificuldades antes da hora. Presente. Muitos de nós se preocupa demais com o que fez no passado e não é feliz agora. Fez, está feito. Como o Chico dizia, dá para mudar? Não dá para mudar o passado, mas dá para fazer diferente daqui para frente. Outros sofrem demais pelo que pode acontecer com o meu filho, com a minha filha. Faz o melhor possível, faz a sua parte e viva mais o presente, abrace mais, converse mais, aproveite o momento presente. Fazer o que gosta. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa que gosta, que tem vontade, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu falo. E às vezes não dá tempo. Oração. É bom? Fortalece a fé? Separa a palavra. Hora da... Um tal de Paulo vem e fala assim, a fé sem obras é morta. Então a fé tem que ser dinâmica, ativa. Por isso que Jesus dizia, bate que a porta abre. Pede que você consegue. Tá? Vocês acreditam em milagre? Vocês acreditam em milagre? Espírito acredita em milagre? E não sentir firmeza. Estudando o livro A Gênesis, conhece? Um tal de livro A Gênesis, um dos 5 que Kardec escreveu. Lá a gente vai entender que milagre nada mais é do que uma coisa admirável que acontece na nossa vida, mas porque a gente corre atrás, a gente bate e ele vem, a gente pede e ele vem, a gente trabalha. Então oração, hora da ação. A gente tem que se conectar com a espiritualidade, mas tem que trabalhar para que aquilo que a gente chama milagre aconteça na nossa vida, tá? E ali tem um estudo interessante no livro A Gênese. Meditação. Separa a palavra também aí. Medita a ação. Então, quando a gente pensa, usa a fé no pensamento, nas decisões, tá? A gente medita a ação. A gente não reage mais, a gente age. E a gente erra menos. E às vezes a nossa situação é pior ainda. A gente está num beco sem saída. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Puxa vida, o que eu faço? Para onde eu vou? E às vezes a gente vai dormir e faz uma prece. E acorda com a solução. Isso acontece mais do que a gente imagina, é que a gente não presta atenção.
Tá? Então, nessa hora, a fé faz o seguinte: me dite a ação. Me diga o que eu faço. Eu estou perdido, eu não sei para onde vou. Tanto é que Jesus disse o que lá no alto do madeiro? Pai, perdoai-lhes. Falou para quem? Para nós, porque eles não sabem. E muitas vezes até hoje a gente ainda não sabe. Ou é só comigo que acontece isso? Tá? Então, mas ele sabia que é assim que funciona. E que a gente vai melhorando ao longo do tempo, ao longo da nossa existência. Tá? A última tela, ali é uma fala rápida sobre o passe. Muitos aqui sentem necessidade de tomar o passe depois desse bate-papo. E a fé faz a diferença? E como? Tá, olha só, funciona mais ou menos assim. A gente chega aqui em busca de uma ajuda. O passista sai de casa falando assim: eu vou para o centro hoje e eu vou fazer de tudo para ajudar alguém. Ele também acredita que ele pode. Tá? E aí, os mentores da casa, os nossos guias, nossos protetores, fazem todo o processo que Kardec chamou de processo fluídico. Tá? Ele usou a fluidoterapia para explicar as curas de Jesus, por exemplo. Jesus curou muita gente? Hã? A mulher que sangrava foi curada? Tá? E o fator principal que Jesus falou para ela da cura foi a tua fé que curou. Então, se o passe pode fazer a diferença para a gente sair daqui um pouquinho melhor, requer uma fé, nem que for do tamanho de um grão de mostarda. Tá? Mas tudo bem, a gente veio aqui, ouviu a palestra, a conversa, tomou o passe, se sentiu bem, aí sai, pisa lá fora e não muda uma vírgula. Acontece alguma coisa diferente na nossa vida? Tá? Então vejam só, Jesus tinha uma multidão que seguia Jesus? Tinha. Se vocês forem contar no Evangelho, Jesus curou 34 pessoas nos 4 Evangelhos. Jesus curou todo mundo? Não. Se vocês forem contar as curas de Jesus no Evangelho, foram 34. E Kardec estudou cada uma delas no livro A Gênese. Então, se vocês querem entender mais esse processo, por que a gente não pode, onde chega, levar uma harmonia? Depende muito do nosso estado de ser humano integral, pensamento, espiritualidade. Então, nós podemos chegar num ambiente e trazer a paz, ou trazer confusão. Então, por isso, vigiai e orai. Tá? Ali, ó, uma frase de Santo Agostinho, pode ir para a próxima? Santo Agostinho, que foi um doutor da Igreja Católica e um dos principais espíritos que colaboraram na codificação da doutrina espírita, disse assim, ó, lá no passado: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Então nós temos a centelha divina. Que a gente possa pensar em tudo isso, sair daqui com a fé fortalecida, porque ele disse assim: não enterre o seu talento, não foi isso? Não esconda o seu talento. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Pensemos nisso e que possamos ter a fé no dia a dia, na vida lá fora, que é fortalecida por esse contato aqui dentro dessa casa espírita, que para muitos de nós já foi um hospital, ou não? A gente chegou aqui doente da alma, depois foi uma escola, e hoje é uma oficina de trabalho. E trabalhar é lei da vida. Que possamos trabalhar sempre e que a nossa fé faça a diferença no nosso ano, na nossa semana, na nossa vida. Agora é o momento do passe. Que a gente possa aproveitar ao máximo toda essa troca fluídica e sair daqui mais preparado para enfrentarmos a vida lá fora.